O vídeo de Fala hoje, galera, talvez. Revides aqui com mais um vídeo, Maximestra UVP. E hoje a UVP, vamos ver como ela tá. Acho que tá positivo. Ó, 26% a mais. Tava melhor, mas tá voltando, tá indo pro hype. E o Bitcoin tá. Já cresceu 22% aí, ó, tá crescendo 23% e assim vai. Tá indo num rally gigante. E vamos pra lá. Também tem o ABTC, ABTC 11 da UVP, que subiu 20% desde o dia 14 para hoje, ó. Rally desgraçado também, o futuro é a UVP. Talvez não tenha nenhuma pretensão muito grande de refletir, como a gente faz aqui com casos concretos, e a gente chegar a uma conclusão. Na verdade, é um vídeo até terapêutico, Esse vídeo é Eu Não Tenho um Melhor Amigo. pra gente conversar. E hoje em dia, para você ter um melhor amigo é igual você ter uma namorada, assim. Não no sentido de se pegar e tal. É uma decisão que você tem. Quando você decide que tem um melhor amigo, você normalmente consegue um melhor amigo. Igual você decide ter uma namorada, você vai conseguir ter uma namorada. É uma opção de querer de verdade. Quando você quer de verdade, você consegue, simplesmente consegue. Só você procurar e fazer acontecer. Sobre amizades, família, solidão, e eu quero compartilhar algumas coisas, alguns sentimentos pessoais meus e que vieram à tona nos últimos dias e talvez muita gente vai se identificar, outras talvez não, mas eu tenho certeza que talvez a gente consiga construir alguma linha de raciocínio aqui. Seja bem-vindo então ao Filosofia Infinita. A gente fala que assiste o canal aqui, sai daqui trilhos de humor. Eu vi uma entrevista da Marília Gabriela com a Astrid e aí tem uma hora, elas estão conversando sobre vários assuntos, e aí a Marília Gabriela, ela pega o celular e fala assim, não, olha, meu celular tá aqui, meu celular não toca, porque eu construí uma vida solitária. O meu também, assim, tipo, eu não tenho que me preocupar com notificações. Eu desativo as notificações e eu sei que meu celular não vai tocar em nenhum momento durante o dia também. Eu sei que vai ser tranquilo ali e é até libertador de certa forma não ter que se preocupar que alguém vai ligar, que alguém tá precisando de você assim. Então eu não tenho amigo. Eu construí uma vida profissional, fazia várias entrevistas, conheci gente famosa, gente com dinheiro, etc, etc, mas é, quando eu ia embora do trabalho era isso, não tinha ninguém. E eu Ah, você não tem ninguém aí, é uma decisão sua de se afastar das pessoas, porque hoje em dia falam que você fica sozinho, mas é muito fácil se conectar com as pessoas. Porque as pessoas, justamente por serem solitárias, as pessoas se conectam muito mais fáceis com as pessoas, mesmo que seja superficialmente, na minha opinião. construí isso pra mim. Eu sou uma vítima aqui da sociedade, uma coisa nesse sentido, né? Eu construí essa solidão. E aí ela fala, né, que, enfim, Até eu jogo Dota pra caramba, eu tenho mais de 11 mil horas de Dota. Se você jogar lá com um cara lá, uma partida lá, e jogaram bem, deu comendo um no outro ali, você adicionar o cara, chamar pra jogar, ele vai jogar e começa a jogar ali e vira tipo uma amizade ali, poxa. Dos caras que jogam Dota, então se você corre, se você for na academia, se você for pra algum lugar público, você consegue fazer amizade, poxa. Igual as crianças, tipo, consegue começar a falar com outra pessoa, com outra criança e vai fluindo. Hoje em dia, para adultos também é assim, só que existe um medo, não sei, de rejeição, de acontecer alguma coisa, de chamarem a polícia, não sei, mas acontece isso, a pessoa, por medo. Se a pessoa começar a se tratar, eu acho que for um psicólogo, eu acho que resolve essa questão aí, de se sentir sozinho, entender o momento, e às vezes se sentir sozinho, às vezes é bom. chorou umas 3 vezes por conta disso, momentos da vida dela, né?
e que passou. Porque, né, assim, uma leveza, né? E eu já tava, é engraçado, né, pra quem, eu não acredito especificamente em nenhuma religião, né? Sou Me apeguei de vez, não quero Eu largar. invisto na Vem se direcional também. apegar, vem se apegar. talvez um grande agnóstico, curioso, mas justamente no momento que eu tava pensando um pouco sobre isso, eu venho refletindo nas últimas semanas, porque eu não tenho nenhum melhor amigo, né? Eu já tive melhores amigos na minha infância e na minha adolescência. Hoje em dia eu acho que eu tenho, assim, de certa forma, mas eu tenho uma pessoa assim, um amigo que eu consiga contar, tá, poxa, ali, bora lá, tal coisa, e ajuda. Mas isso é meio mais infantil, assim, de certa forma, ter essa ideia de ter muitos amigos e estar disponível para as pessoas. O mais engraçado é assim, eu tenho certeza que eu não sou o melhor amigo de ninguém também. Então esse é um ponto. E eu vi Então você deve ser um pouco chato, não sei. alguns conteúdos assim que pipocaram pra mim nas últimas semanas, antes de eu gravar esse vídeo aqui, nesse sentido, né? Assim, eu não sou o contato de emergência de ninguém, né? Então, eu tenho minha esposa, claro, então esse vídeo não se aplica a ela, tô falando de forma geral, né? Que minha família, digamos assim, é eu e minha esposa. Então, pra fora desse círculo, né? E a minha vida inteira eu tento recordar, eu nunca tive assim, melhores amigos, né? Na minha adolescência e tal. Todo mundo que eu me relacionei, de alguma forma, a gente brigou. Aí é complicado, aí já é mais complicado. Na minha visão, quando aconteceu isso comigo, foi mais pensado, tipo, você vai se afastando aos poucos e vai fluindo. Você decide se afastar das pessoas. Mas brigar aí é mais complicado. Então, um- talvez um karma. Todo mundo que eu me relacionei, a gente brigou em algum momento. E talvez não vale nem a pena entrar aqui em quem tá certo ou errado, mas isso se repetiu na minha vida, assim, há de Aí é mais infinito. complicado Então do eu que eu tinha tinha imaginado. amizades, brigava, nunca mais se fala. E muitas das amizades você via que era simplesmente interesse, não eram amizades reais, e isso Mas, tipo, isso pra mim também é muito infantil, poxa. Esse vídeo vai ficar, eu acho que meia hora. Toda amizade e relacionamento tem que ter um interesse de começo, poxa. Porque, normalmente, igual o amor. O amor não se desenvolve de uma hora pra outra. Eita, apaixonei, agora é um amor, uma pessoa. Não, tem que ter interesse na pessoa e desenvolvendo aos poucos, igual uma amizade também. O melhor amigo, você tem que ir lá e contar com a pessoa e falar várias vezes durante um mês, não falar de vez em quando, uma vez por mês lá. E desenvolvendo aos poucos, passar por dificuldades e também chamar por coisas boas. Agora você fica esperando que vai bater de frente assim com a pessoa e vai se apaixonar ou vai virar melhor amigo e não vai brigar. É justamente essas brigas que fazem a relação ficar mais forte, né? a vida inteira, né? Depois de adulto, eu também tive poucas amizades, porque eu fiquei muito tempo estudando para concurso. Então, Foi uma escolha dele. Estudar pra concurso e não ter as amizades. a vida de um concurseiro, para quem não sabe muito, é muito solitária. Então, esse sentimento de solidão que eu já tinha, quando eu começo a estudar para concurso, é elevado à 10ª potência, porque eu passava o dia trancado no quarto estudando e eu fui perdendo os amigos que eu tinha ao longo do caminho, alguns poucos, né? Que eu ainda conversava e tal, nenhum melhor amigo, digamos assim, talvez. E eu fui perdendo, né? Perdendo, e eu já não ia pra festa, encontro, casamento, férias, não tinha nada, né? Porque minha vida era estudar, e isso se manteve por muitos anos. Isso é muito ruim porque normalmente tem pesquisas, né, que falam que quanto menos a pessoa tem amizades, quanto vai ficando mais velha, me- maior a taxa de mortalidade, né? Que é a pessoa fica meio neurótica, sozinha e vai consumindo a pessoa, né? Aos poucos, a pessoa pega depressão. Não sei se falar essa palavra tira engajamento, mas
deixa a pessoa mais triste, né? No total. A pessoa fica desmotivada pra qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. É, enfim, então eu nunca consegui, né, cara, assim, ter grandes amigos. Eu lembro quando eu era bem, assim, eu comecei a usar a internet muito cedo, né, com 12, 13 anos eu comecei a usar a internet e era época de Fotolog, né, Fotolog, Orkut, esse tipo de coisa. 8 idiomas. Quer que fale mais? Tá. Inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, O melhor japonês. investimento é o VP. Facebook, eu não se lembro se o Facebook já estava no Brasil, eu acho que era só por convite, era um negócio assim. E ali foi o primeiro momento que eu lembro que os meus natais em casa eram basicamente nada, né? Minha casa nunca teve. Minha família é grande, mas esse é outro ponto, né? Eu nunca me relacionei muito bem com a minha família. Outra decisão dele de não se esforçar pra ficar com a família. Mesmo que você odeie ele, mesmo que sejam desgraçados e ferrem com você desde a sua infância, você pode demonstrar alguma coisa ali na Natal e tentar falar alguma coisa. Algum assunto vai vir, poxa, alguma coisa. Algo que junte, sabe? Um assunto em comum deve bater alguma coisa, mas você desistir assim, outra decisão dele. Sem ser meu pai, minha mãe e meu irmão. Hum. Então era apenas a gente ali. Então, quando eu me dei conta disso na adolescência, que tinha. As pessoas se encontravam, faziam ceia, se reuniam, tiravam foto, amigo oculto. Eu falei, caraca, eu não sabia que existia isso. Isso eu com 13 anos, 14 anos de idade. Eu não sabia que existia essa forma de conviver. Pior que eu fui desse aí, ó, gameplayer, era ranqueada dos 13 até os 20 e pouco anos. Ela tá ano novo, jogando, pô, jogando, ranqueada e tudo mais, e vício do caramba, e não me importava nem um pouco com esses pontos. Porque o meu Natal muitas vezes era um dia normal, uma comida normal, etc. Não tinha, assim, era um dia qualquer. Eu não tenho lembranças assim de festas, esse tipo de coisa, né? E ali foi um momento que eu olhei assim, eu falei, caraca, eu não tenho isso na minha vida. De ter vários amigos e tirar foto. Ele tá sentindo falta pra olhar assim pro lado e ver que ele não tem, e tá sentindo falta, ter vontade de ter. Isso se manteve na minha vida por muito tempo. O Instagram, ele tem uma. Eu lembro se o Orkut era assim também, mas o Instagram tem uma coisa que, quando é aniversário de alguém, né, a galera fica postando stories, É, né? repost de história. Ah, aniversário do fulano hoje, aí todo mundo vai tirando foto com o cara. E sabe aquela pessoa assim que posta 30 stories assim? É, mas normalmente isso é mais mulher. Normalmente homem é uns 5, 3. Normalmente no meu história é minha mãe que reposta e tal, uma tia minha e por aí vai. Só dando repost, né, de gente que marcou e tal. Eu nunca tive isso. E, novamente, eu construí isso pra mim. Eu construí a minha É, solidão também. ainda bem que ele sabe que ele é o culpado. E só ele pode resolver. E é algo que eu. E aí, enfim, depois que eu já tinha canal no YouTube, porque antes desse canal eu tenho um canal de concurso, que ficou grande esse canal. E muita gente me conhecia por conta do canal e tudo. E aí sabiam que eu tinha. Conhecia a internet, digamos assim, né? De produção de conteúdo, etc. E eu sempre fui uma pessoa, ainda sou, tô tentando mudar, uma pessoa que escuta muito. Então eu sempre fui aquele amigo que. Para os outros, né? Eu sou também, o que só escuta, que não fala e reclama que não fala. Que escuta, que ajuda. Então eu já tive gente na minha vida que, sei lá, terminava o casamento e me ligava e eu ia encontrar e ficava ali um mês encontrando todo dia. A gente ia tomar café, Danos, que eu contraste. ajudava, ligava, me ligava de madrugada, o dia todo eu disponível. Assim que a pessoa melhorou, nunca mais falou comigo. Mas também ele foi num limite ali, né? Não foi nada saudável. Uma pessoa que tá num trauma ali pesado, que ele se sentiu usado no final, né? Porque ele permitiu também, né? Ser uma pessoa que se aproveitar da fragilidade da pessoa pra ficar ali tentando se alimentar daquela fragilidade pra se sentir mais, com mais emoção ali, não sei. Tipo, não, eu acho que eu não tô conseguindo me comunicar. Mais atenção. A pessoa tá fragilizada, ela vai te dar mais atenção. Se ele tivesse com uma pessoa mais normal, que não tá num trauma pesado assim, talvez fosse mais
natural, assim, né? Não esses picos e depois volta. Isso se repetiu muitas vezes. Amigos que já Ixi. vieram aqui na minha casa, eu ajudei, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja com alguma outra coisa. Assim que eles conseguiram o que queriam, nunca mais falaram comigo. Então, isso é um padrão que se repetiu na minha vida muito, assim, é sempre assim, né? Então, esse vídeo é mais uma terapia, né? De pensar como que. E eu tô bem com isso, né? Assim, Não, não tá bem, não. Isso ele não tá bem. também não. É lógico que a rede Eita aí. social, e esse vai ser mais um outro tópico de um outro vídeo, ela aumenta muito essa comparação. Então, sei lá, aniversário de alguém. Eu mesmo não uso muito Instagram, não, porque isso foi recomendo da pessoa. Eu tenho, uso até a cada 2 meses, 3 meses, para responder algumas pessoas, mas você ficar lá olhando, olhando, você sempre vai se comparar e vai ele vai entregar o seu trauma que você consegue focar ali. Algo que ele traumatiza você e vai você focar lá no Instagram, ele vai lhe entregar aquilo. E aí tu vê a pessoa postando RT de aniversário, né? Nossa, quantos amigos e festa, churrasco. Eu nunca tive festa de aniversário. Depois E não necessariamente a pessoa que tem isso está mais feliz, ela só quer demonstrar ali pra engajar, né? Isso engaja pra caramba. Todos os perfis que participam disso de RT engajam mais. de velho. Então, minha última festa de aniversário, eu acho que foi, nem sei lá, 7 anos de idade, 6, 8, alguma coisa nesse sentido. Eu nunca mais comemorei aniversário na minha vida, né? Nossa, velho. Cada vez vai pesando, cada vez mais esse vídeo, velho. What the fuck? Então, meu aniversário é uma data que eu nem ligo, digamos assim. E aí É impossível a pessoa não ligar, a pessoa sempre liga pro aniversário. teve uma vez que foi durante a pandemia, se não me engano, que, enfim, eu tava estudando para concurso, e aí minha esposa que organizou. Esse estudar pra concurso pode ser uma fuga muito grande. Uma desculpa aí, algum trauma. Chamou minha mãe, meu priminho, o meu pai vieram comer um bolo comigo ali. Foi isso, né? Mas, novamente, nenhum amigo ali. Porque eu não tinha amigo. E talvez eu não tenha hoje, né? E aí, Ixi, bugou aqui o. Você, apenas você, criando seu app. Na Base 44. a gente reflete muito sobre rede social também. Porque, Hugo, será que ter foto na rede social, esse povo postando, realmente são amigos de verdade? São amigos que se. Eu sempre falo assim, amigo Não, não sou um amigo de verdade, não. a pessoa que se eu ligar agora, domingo, à noite, Ele sempre vai no limite, poxa. Quem é que vai atender outra pessoa domingo à noite? ele vai me atender na hora e eu vou falar, cara, eu preciso da sua ajuda. Você pode vir aqui agora? Quantos amigos você tem que fariam isso? Se ligar Oxe, ninguém liga pra agora, ninguém, a pessoa não. vai ser a primeira a atender. E eu acho que eu nem tentaria. Ou outra provocação que eu fiz. O seu telefone vai tocar? Será que você é a primeira pessoa que alguém vai pensar? Alguém em apuros, alguém precisando. Pô, você é, a, é, a, é a ponta da lança. Pra mim, não. Mas ele acabou de falar que lá que o povo acabava com o casamento várias e várias vezes, que iam lá nele por um mês seguido na casa dele, e ele foi a primeira pessoa que pensou. Né? Para mim, realmente são. Eu não tenho essa proximidade com ninguém. E é curioso, né? Porque eu conheço muita gente por conta do YouTube também. Então o pessoal me encontra na rua, às vezes tira foto, conversa. Eu faço amizade muito rápido. Então na minha academia eu conheço quase todo mundo, converso com todo mundo. Mas não sou amigo de verdade de ninguém. E talvez seja algo meu, né? Talvez eu tenha uma É incapacidade algo dele, bastante de dele. aprofundar relacionamentos. Ou sei lá o que que é. Então esse vídeo é uma reflexão, pessoal, de, bem, essa é a vida, mas eu às vezes já pensei sobre isso, e novamente esse vídeo E isso é uma red flag gigante, isso aí. Precisa se tratar urgentemente. Esse sentimento aí é. não tem grandes conclusões, quer dizer, Tem, que ele tá triste pra caramba, velho. Olha a cara dele. não tem uma lição de moral no final. Às vezes a gente desenvolve um conteúdo e no final tem uma grande lição, talvez esse não seja o vídeo que tenha uma grande. Tem.
ele precisa do psicólogo ali, ver se tem alguma coisa, se tratar pra caramba, descobrir de onde surgiu essa questão dele aí e tentar mudar, pra ele não sentir mais essa sensação aí que tá corroendo ele aos poucos e vai corroer cada vez mais. Essa é a conclusão. E parar de repetir os mesmos erros. Grande lição. Mas, às vezes, a rede social e tal, a gente, Ah, isso né, fica apegado a esse tipo de coisa e eu tô muito bem assim, né? Então eu encontro. não duvido que ele esteja bem assim, não, mas quando tem. Ele tá meio bem e meio mal, né? Tem esse negócio de tá tudo tranquilo, vida que segue, mas se incomoda ele, vai chegar um ponto. O meu lazer em livros, séries, gosto de jogar, gosto de gravar vídeo, gosto de ler, gosto de estudar. Vivo praticamente em silêncio, então eu gravo meus vídeos aqui incomodado às vezes com o vizinho, etc, justamente porque eu vivo num silêncio aqui. Eu e minha esposa, a gente só tem um gato, então ele é silencioso também. Pronto. Ele fazendo um filho, enchendo a casa de filho e saindo pra levar filho pra parque, vai conhecer outros pais, outras mães e aí vai ter amigos pra caramba. Então É isso que tá faltando. eu acostumei com o silêncio e com a solidão. E é isso, cara. Solidão, não solitude. E ele sabe a diferença aí, ó, que ele é desses canais aí de Assim como a filosofia. Marília Gabriela, eu acho que eu criei isso pra mim em algum momento. Mas eu sempre fui assim, então eu não sei se eu. Não, não existe isso, tipo, sempre foi assim e é assim que vai ser e tanto faz. Se você tá focado com a coisa que tá lhe incomodando, você não pode deixar o negócio lhe incomodando, você tem que ver alguma coisa ali se tá lhe incomodando, né? Óbvio, mas pela cara dele tá incomodando, ó. Cadê ali, ali. Eu criei intencionalmente, né? Porque desde sempre eu não tenho amigos, assim, melhores amigos e fazia festa de aniversário, chamava todo mundo e vamos todo mundo pro bar. Eu nunca tive isso, né? Eu acho que também não tive isso porque eu não fazia questão, tanto eu recusava. Até esses dias me chamam pra alguma coisa, já me falaram, não, bora perder contato não, sei o quê. Vixe, já foi isso aí. Vou pro meu Dota jogar, vou pra minha academia treinar, fazer minhas coisas. Mas não me incomoda tanto, mas se tá incomodando ele aí, E essa semana eu me peguei pensando nisso. Eu vi essa entrevista da Marília Gabriela. Eu já tinha conversado com a minha esposa durante a semana passada sobre isso. De quantas pessoas que eu ajudei, que eu jurava que era meu amigo, esse é o principal ponto dele. que estavam na minha vida e que não falam mais comigo. Por quê? Porque elas eram meus amigos, essas pessoas eram Porque tava num momento ruim, depois meus melhorou. amigos quando estavam ferradas. Assim que elas colocaram a cabecinha pra fora, não me procuraram mais. E esse é meu problema. Porque sabe aquela pessoa que vai falar com você e ela não quer ouvir o que você tá falando. Ela Ela quer quer falar. contar a vida dela. Ela não tá nem aí pra você. Eu nem consigo me aproximar desse tipo de gente aí. É só ele não deixar esse tipo de gente chegar perto dele e deixar pessoas decentes, né? E que não pessoas que querem jogar lixo nele e se sentir melhor. Ela quer falar da vida dela. Então você fala alguma coisa, ela, não, então. Mas assim, deixa eu te falar, então, continuando. E minha vida parece que foi repleta disso a vida inteira. Eu atraí isso pra minha vida. Pelo menos eu aprendi a lição. Então hoje eu escolho muito bem as pessoas que eu vou confiar. Confio em poucas pessoas e Tá me certo, você sempre tem que confiar em poucas pessoas mesmo. tô Não bem faz sentido assim, tô aí minha confiar esposa. em um monte de gente. É eu e ela e meu gato. E eu aprendi isso na terapia, né? Ah, ele faz terapia já. Que a minha família é essa. É a família que eu construí. Então, queria saber de vocês. Se você tem algo parecido? Esse vídeo não tem grandes conclusões, pessoal. Eu acho importante, às vezes, eu gravar uns vídeos Se ele assim. já se tratou e mesmo assim continua do mesmo jeito e tá triste assim, troca a tipo de terapia, não sei, falta terapia. Sem roteiro, sem estudo, né? Que às vezes eu estudo o roteiro do vídeo e me aprofundo nas coisas que eu vou falar aqui.
É só o que eu senti vontade, eu acho que o YouTube é pra isso também, a gente ter um papo mais franco, conversar sobre a vida, sobre outras questões. E é isso, né? Um abraço pra vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais. E tem outro ponto também, que a forma de você falar alguma coisa também muda a forma da outra pessoa escutar. Se você falar para uma pessoa em tom de fofoca, em algo que vai mudar alguma coisa, que impacta várias pessoas, a pessoa vai querer escutar para saber, com curiosidade. Mas se você falar de uma forma mais triste, e não sei o quê, que a vida não tá do jeito que eu quero, e eu construí a vida desse jeito, a pessoa, eita. Então, conte as coisas em tom de fofoca que vai fluir. Então é isso, se inscreve, like e ao VP for all. Até a próxima.